Bem-vindos ao canal da Pastora Degmar. Paz e graça a todos, paz e graça ao mundo. A pastora vai deixar o livro de Mateus, capítulo 11, para a meditação de todos meus amados irmãos em Cristo, que fala assim: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançaste. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Neste livro de Mateus, Jesus está nos falando que o profeta João Batista não era uma cana agitada pelo vento, que mediante um problema e adversidade, ele não se desesperava, ficando quase louco, buscando em um ou outro a solução para os problemas dele. Ao invés disso, o profeta João Batista entrava no seu quarto, nos seus aposentos, fechava a porta e ia falar com Deus, lançar sobre o altar de Deus todos os problemas dele. Ele buscava a solução em Deus e não no homem. Deus fala em sua palavra que o coração do homem é enganoso, e maldito o homem que confia no homem. Por que Deus nos fala isso? Porque quando nós confiamos no homem, nós estamos pensando que estamos resolvendo o nosso problema, quando na maioria das vezes estamos arrumando mais problemas. Agora, quando nós fazemos como o profeta João Batista, entramos no quarto, fechamos a porta e falamos com Deus através da nossa oração, Deus do céu inclina seus ouvidos, seus olhos e nos ouve mediante a nossa oração.
Ele responde à nossa petição. A palavra de Deus nos fala que seus olhos não estão fechados para que não possa ver e seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Então, tudo aquilo que parecia ser difícil de ser resolvido e que muitas vezes pensamos não ter solução, através da nossa oração e a direção de Deus, nossos problemas são resolvidos. Nesta passagem, Deus está nos falando que a nossa confiança tem que estar firmada em Deus e não no homem, nos seres humanos. Todo ser humano é falho, mas Deus não é. Quando Jesus se refere neste livro de Mateus sobre o profeta João Batista, Jesus está falando ao fato de ser ele um pregador que não transigia com o erro. O profeta João Batista pregava a verdade e os mandamentos de Deus sem temer os homens e sem jamais temer a opinião popular. Naquela época, as autoridades judaicas ignoraram o pecado de Herodes, mas João Batista jamais, em nenhum momento fez isso. Ele expôs-se ao tal pecado com firmeza total, demonstrando nisso sua fidelidade absoluta a Deus e a sua palavra. João Batista foi fiel a Deus, a condenar o pecado, embora esta atitude viesse a custar a vida dele. Que todos nós que levamos a palavra do Senhor possamos lembrar-nos disso. Jesus Cristo também julgará os ministérios, seu caráter e sua posição em relação ao pecado. Esta declaração de João Batista talvez signifique que os privilégios dos mais humildes, dentre os que pertencem à nova aliança, são maiores do que os de João Batista. Possuem maiores tesouros de revelação divina e verão maiores milagres, verão a morte e a ressurreição de Cristo e receberão o derramamento pentecostal do Espírito Santo. Todos os meus irmãos em Cristo do mundo todo, Jesus Cristo deixa o generoso convite que destina-se a todos que estão cansados e oprimidos, com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Que venha Jesus, se torna seu servo, seu filho, e todo filho faz a vontade do Pai. Obedece ao seu Pai. Assim somos nós quando vamos para Jesus. Jesus alivia nossas insuportáveis aflições e nos dá descanso, paz em nosso espírito. E o Espírito Santo do Pai como guia nosso, dirigindo a nossa vida, livrando-nos de todo mal. E deste modo, podemos suportar as provações e inquietações da nossa vida, com o auxílio e a graça de Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos. Se você ouviu o vídeo, gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos, se inscrevam no canal, deixa seu like, seu comentário. Deus abençoe a todos.